Vamos lá, então, meninos. Página 68. Nós iremos ver dois assuntos aqui: adiantamento salarial e contribuição sindical. E aí depois nós voltamos para a aula nova, tá bom? Beleza, tranquilo? Então tá, então. Deixa eu só pegar ali um rebobinar esse pincel aqui, já volto. Então vamos lá, então, minhas página 68. Vamos lá. Adiantamento salarial. Alguém já ouviu falar disso já? Alguém aqui que trabalha? Hã? O que seria o adiantamento salarial? Nada mais é do que um valor, um percentual que a empresa ela antecipa, tá, para os seus colaboradores ali entre o dia 15 ao dia 20, tá? Também conhecido, né, dentro das empresas como o famoso valezinho. Opa, a empresa fez um vale para mim. O que significa o quê, mesmo? Que esse vale, na realidade, né, é que vai ser descontado depois, né? É como se fosse essa como é que eu posso falar, essa referência, tá? Mas nada mais é do que a empresa só está antecipando o percentual do salário dele. Aí varia, tá, mesmo? Tem empresas que pode ter 40%, tem uns que é 30%, tem uns que é 25%, já vi até de 50%. Não tem problema nenhum, tá? E dentro desse adiantamento mesmo, não tem desconto, tá? Não tem desconto, com exceção do IR, tá? Do imposto de renda. O único desconto que pode ter dentro do adiantamento é o imposto de renda. Esse você precisar de pagar. Tirando isso, não tem desconto nenhum. Ah, já se o INSS, só na folha de pagamento. A pensão alimentícia, só na folha. Vale transporte, só na folha mensal. Todos os descontos são na folha mensal, só com exceção o IR. Ah, então quer dizer que o IR é só no adiantamento? Claro que não, também tem mensal. Desconta nas duas partes, tá bom? Viu? De boa? Então vamos lá, então. Alguém me fala um salário aí, por favor. 3 mil. 3 mil? Então tá bom, então. Vamos usar o critério de 40%. Beleza? Então eu pego os 3 mil reais.
vezes 40%. R$ 1.200. Então, 1.200. Esse é o valor do vale dele. Do adiantamento. Então, ele vai receber ali sempre entre o dia 5, desculpa, entre o dia 15 e dia 20 de cada mês. Tá bom? Beleza, então. Outra coisa que nós iremos... Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Então tá. Contribuição sindical. O que é isso? Vamos lá. Quem trabalha aqui de carteira assinada? Atrás, aqui, aqui, aqui. Você é aprendiz? Não, né? Tá. Vamos lá. Vocês contribuem com o sindicato? Ou não? Nem sabe. Sabe? Não sei. Sabe, não? Contribui. Você contribui? Você contribui mensal e anual? Mensal e anual. Isso. O que acontece? Esse aqui é o anual, tá? A contribuição sindical. Porque também tem o mensal. O mensal, ele é chamado, muitas das vezes, de mensalidade ou de contribuição. Não, desculpa. Mensalidade sindical ou contribuição negocial. E aí eu vou explicar cada um. Ó, contribuição sindical é a contribuição que um trabalhador ele contribui com o sindicato anualmente. Uma vez por ano, ele tem que dar um dia do pagamento dele para ajudar o sindicato a se manter. Ok? Como é que é feito o cálculo? Bem tranquilo, bem simples. Eu pego os R$ 3.000 dividido por 30. Que dá R$ 100. Então, eu tenho que contribuir uma vez por ano um valor de R$ 100. Qual é o período que tem essa contribuição, Luiz? Normalmente, ele entre março, tá? É sempre março, que a folha de pagamento de março que a gente paga lá em abril. Então, eu tenho, no mês de março, como é que eu posso falar? Recolher de todos os colaboradores, de quem contribui, tá? E repassar para o sindicato o valor de um dia dele. Hoje, meninos, o que acontece? Esse valor de um dia não é obrigatório, tá? Ele deixou de ser obrigatório lá na reforma trabalhista de 2017. Agora é opcional. Cada trabalhador tem a opção de contribuir ou não. Gerson, mas antes de 2017 também já não era obrigatório. Sim, esse aqui. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer uma carta a punho falando que eu não queria contribuir para o sindicato. Aí eu teria que ir lá no sindicato, protocolar esse documento antes de março, e aí levar lá para a empresa e entregar à empresa a carta protocolar. Aí a empresa não descontaria não descontaria do meu pagamento, tá? Só porque com a reforma trabalhista inverteu. Por quê? Agora eu não preciso fazer carta. Eu só faço a carta se eu quiser contribuir com o sindicato. Aí eu tenho que fazer uma carta falando, olha, eu quero contribuir com o sindicato. E aí a empresa vai começar a recolher. Se não tiver a carta, a empresa não pode descontar. Tá bom? Tranquilo? Gerson, e a mensalidade? A mensalidade era compulsória. Tinha que contribuir querendo ou não. Só porque com a reforma trabalhista também, a compulsória caiu. Então, virou opcional.
Eu só contribuo com o sindicato, a mensalidade sindical, se eu querer, se eu quiser. Mas no caso seria o mesmo valor? Não, não. Aqui vai variar. Aqui vai entre 1%, eu já vi até 3%. Até 3%. O máximo que eu... 1,5%, 2%, 3%, eu cheguei a ver. Aí, bem simples também. R$3.000. Aí no caso tem uma tabela falando 1%, 2%. Não, não. Isso está dentro da convenção coletiva, falando qual é o percentual. E aí eu tenho que descontar todo mundo. R$30. Então, por mês eu tenho que pagar R$30 para o sindicato. Mas deixou de ser obrigatório. Agora é opcional. Se o funcionário quiser contribuir com o sindicato, ele tem que fazer a carta também, falando que ele quer contribuir mensalmente para o sindicato. A empresa desconta dele e repassa o valor para o sindicato. Gerson, e a contribuição negocial? A contribuição negocial, o que acontece? Olha, nenhum dos dois mais é obrigatório, ok? Aí, o que o nosso STF fez agora em 2023? Ele fez o seguinte, opa, vamos avaliar isso aqui. Na realidade é o seguinte, o STF está doido para derrubar a reforma trabalhista. Só não acho que derrubaram ainda porque eles têm outras demandas lá que eles estão querendo. Mas eu acho que eu acredito que eles vão entrar nesse método ainda para derrubar. Tá? Aí, o que eles fizeram? Peraí, vamos ajudar aqui? Vamos criar... isso aqui eu não mexo. Mas é o seguinte, a partir de 2023, nós vamos criar uma nova contribuição chamada negocial. Isso é o quê? Isso é um valor que a empresa tem que descontar do funcionário, tá? Para ajudar o sindicato no momento de negociação. Tá? Só que aí é o seguinte, também é opcional. Se eu não querer, eu tenho que fazer uma carta. E aí volta aquela velha carta. Eu tenho que fazer uma carta, próprio punho, mandar para o sindicato. Só que aqui ficou um pouco melhor. Por quê? Essa aqui eu tinha que ir lá. Essa aqui agora eles recebem por e-mail. Mas só te responde também quando eles querem. Na contrapartida é isso. E aí ele te dá mais uma data. Você tem que enviar essa carta e receber o protocolo até no dia 20. Se você não receber o protocolo até no dia 20, o que vai acontecer? A empresa tem que descontar aquele mês. Os caras são veáculos, os caras são veáculos. Por exemplo, a convenção coletiva, ela sempre sai depois do dia 20. Por quê? Porque eles falam o seguinte, a carta de oposição, chama carta de oposição, tem que vir até no dia 20. Peraí, mas você já liberou, já passou do dia 20. Como é que eu vou mandar uma carta e você não vai descontar esse mês? Então, infelizmente, nós vamos ter que descontar esse mês, você vai ter que contribuir. É uma maneira deles pegar dinheiro. Já se é contra sindicato? Muito. Com certeza, não faz nada por nós. Por que eu vou contribuir com... Gerson, eles brigam por nosso direito. Aham. Se eu contar o que eu sei do sindicato, o que eu vejo muitas das vezes, vocês vão achar um absurdo. Entendeu? O sindicato forte aqui do Estado, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar. Tem um sindicato que trabalha dentro da Vale e dentro da Arcelor, essas empresas assim, chamado Sindimetal. Acho que é o Sindimetal? Eu não lembro, agora me fugiu. Mas teve um sindicato uma vez que eles fizeram uma greve lá na área da Vale. Não deixaram nenhum trabalhador entrar. E aí, o que acontece? Eu estou falando isso porque está na mídia, tá? Isso veio a público depois. Eles não deixavam nenhum funcionário entrar. Aí ficaram negociando, pedindo isso, pedindo aquilo, beleza. Aí, do nada, eles aceitaram a proposta do sindicato da empresa. Do nada. Sim, do nada. Não teve reunião, não teve nada. Mas um dia, todo mundo tem que voltar a trabalhar porque nós aceitamos a proposta do sindicato. Ok? Tranquilo. Depois de um bom tempo, foi descobrir mesmo. Rolou propina. Aceitaram por causa de propina. Eu só não lembro agora o sindicato que foi. É sério? Aconteceu. O Ministério Público caiu matando neles. Eles falaram que os trabalhadores tinham que pagar. O que acontece? Quando tem greve, geralmente o funcionário não paga o período que ele fica ali de greve, né? Não paga aquele período ali, aqueles dias ali. Só porque nessa proposta que o sindicato aceitou, todos os trabalhadores tinham que pagar no sábado, nesses dias que eles ficaram de greve. Aí o Ministério Público foi investigar, aí constou que houve propina. Eles aceitaram propina.
Se a gente for ver há uns 5, 7, não, 5 não, acho que uns 10 anos atrás, no Rio de Janeiro, foi quebrado um esquema lá dos sindicatos, lá, um exemplo. Sindicato que recebe, como é que eles se chamam? Sindicalista, né? Os pessoal que trabalham dentro do sindicato. Recebendo 2, 3 mil reais por mansão de 1,5 milhão. Um carro de 300 mil. Ah, Gerson, mas é para o cara ter... Não, não tem. Nem se o cara deixar de comer, só pagar aquilo ali tem condições. Entende? Da onde vem esse dinheiro? Propina de muitas das vezes dos outros sindicatos. Patronal, de empresas. Entende? Então, por isso eu não contribuo. Não contribuo com o sindicato. Ok? Beleza? Como é que é feita a contribuição negociável? A mesma coisa da mensalidade. É meio que substituir, tá? Só porque aí, o que acontece? Tem que manter a nossa companheirada, né? Nós temos que manter a nossa companheirada. Então, por isso que eles criaram essa nova contribuição aqui, tá bom? E é assim que se calcula. É em todo mês. Ah, Jess, mas é só R$ 30. Multiplica isso por 12. R$ 360 por ano você paga para o sindicato, para eles não brigarem por você. Ah, Gerson, mas e no mês, no mês do dissídio? E quando vem o aumento? Só uma observação. Você vai receber a mesma coisa que aqueles que contribuem com o sindicato. Por exemplo, tem funcionário lá que contribui lá. Eu ganho a mesma coisa que eles. Ah, eles ganharam 4%, eu ganho 4%. Ah, eles ganharam o benefício da alimentação, também não. Para que eu vou pagar uma coisa que não tem necessidade? Entende? Beleza, mesmo? Tranquilo? Então, é assim que contribui. Mas também respeito quem quer, tá? Eu sei que tem um exemplo. Tem sindicato aqui no estado que se eu fosse filiado a eles, eu pagaria. Porque eu vejo que os caras são bons. Que os caras realmente brigam por trabalhador. Eu só não pago pro meu, porque eu não vejo eles brigando por nós. Entende? Ó, tem sindicato em Minas, né? Os melhores sindicatos que tem, em Minas e na Bahia. Os caras são enjoados. Os caras lá, meninos, só pra vocês terem noção, lá na Bahia, os serventes, os caras chegavam num bico no final, a mesma coisa do cara que, um exemplo, lá era, lá era salário mínimo. Mas os caras tinham tanto benefício lá, que chegava no final das contas, os caras recebiam a mesma coisa que a gente aqui. Trabalhando ganhando um pouco a mais do que o salário mínimo. Dá para ficar. Plano de saúde, tudo, os benefícios muito bons. Mas o nosso aqui, o sindicato bem fraquinho. Tá bom? Tranquilo? Beleza mesmo? Tranquilo? Então tá, então. Esse aqui é a questão dos dois assuntos que nós iremos falar. Agora, voltando para a aula. Para a aula 9, benefícios. Página 56, Minas. Benefícios, vamos lá. Benefícios são concedidos pelas empresas, tá? Isso, muitos desses benefícios, eles estão dentro da convenção coletiva ou dentro da lei, tá bom? Então, todos os benefícios, tá? A maioria dos benefícios, meninos, as empresas dão por causa que está dentro da lei, ou da CLT, ou dentro da convenção coletiva, tá? Mas hoje mesmo tem mudado um pouco isso. Você sabe por quê? A maioria, quer dizer, a maioria não, né? Algumas empresas, né, alguns estudos já apontam que um funcionário, ele feliz, ele produz muito mais do que um funcionário descontente, tá? Triste. Então, hoje, as empresas elas estão investindo um pouco mais nos benefícios, tá? Vamos supor, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Você acha que um salário bom, um salário assim, razoavelmente bem hoje? Salário. Não, mas não pontual, dentro da realidade. 2.000? Beleza. 2.000. Você trabalha hoje, não, né? Mas você é aprendiz, não é isso? Vamos lá. Vamos supor que hoje ela ganha R$ 2.000, tá bom? Hoje, a despesa dela, não precisa falar, tá? A despesa dela está em torno aí de R$ 900 a 2.000, dependendo, tem mês que ela bate os 2.000 brincando aqui a parte de
custo de vida dela, ok? E aí ela começa a ficar descontente. Por quê? Porque ela quer mudar o estilo de vida dela, mas ela não consegue ficar do seu lado. E aí ela sabe também que produz muito para a empresa. Então ela vai reivindicar o salário. Ela chega, olha, Gerson, hoje eu quero ver com você, porque eu estou vendo que eu estou produzindo bem para a empresa, tal, estou atendendo as demandas, e eu estou vendo que tem pessoas aí, né, no mercado, tem empresas aí no mercado, está pagando um pouco mais para a gente, tal. Então eu queria ver com você se você não consegue dar uma ajustada no meu salário. E aí eu vejo que é realmente uma mina boa, uma mina competente, uma mina que entrega todas as demandas, tal. Beleza, eu acredito que você merece, tá? Vamos lá, então. Olha, a partir do mês que vem, eu vou te pagar um salário de 2.800, tá bom? E ela vai ficar feliz da vida. Por quê? Porque deu um salto aí de quase 50%. Vamos colocar aí uns 40%, mais ou menos. Descanso, ok? Vai ficar feliz da vida. Por quê? Porque teve um reconhecimento financeiro. Só que aí vai passar o mês. Hoje, o custo de vida dela é de 1.900. Aumentou quase R$ 1.000, aumentou R$ 900, ok? E aí, beleza, daqui a pouco vai aumentando esse custo aqui, ó. Daqui a pouco bate de novo 1.700, 1.800 por mês. Uns 6 meses no máximo. Estou falando numa regra geral, tá mesmo? Eu sei que tem algumas pessoas que saem dessa regra. E aí, o que ela vai acontecer de novo com ela? Vocês acham? Ela vai ficar descontente. Por quê? Porque o salário dela não dá para poder se manter. E aí eu vou ter de novo uma funcionária descontente. Daqui a pouco ela vai querer de novo um aumento. Então, meus, hoje, a maioria das empresas, quer dizer, a maioria não, desculpa, uma parte das empresas estão entendendo o seguinte: não adianta ficar dando salário toda vez que um funcionário pede por causa que ele está descontente. Muitas das vezes compensa mais eu dar um benefício para ele do que dar salário. Vamos supor, no lugar de eu dar esse aumento aqui, eu chegar e falar assim: olha, Pamela, você é casada? Ela fala, eu sou. Bom, não, nem sei se você é casada. Eu sou. Você tem filho? Tenho 2. Então tá bom, no lugar de te dar um aumento, eu vou te dar um plano de saúde para você e sua família. Toda a sua família, tá bom? Eu vou estender aqui o seu plano de saúde que é para você, eu vou estender para todo mundo e vou descontar 1% do seu salário. Ok? E, meus, tá bom, vai ficar feliz da vida. Não vai te perturbar, pelo menos durante um ano. Por que, mesmo? Porque hoje ela sabe que a família dela toda está assegurada em questão de saúde. Se passar mal, né, vai poder ali fazer um acompanhamento médico, com um médico competente e tal. Não quer dizer que muita coisa de plano de saúde, não. Mas ela sabe que ela vai ter o atendimento ali. E aí ela vai ficar mais feliz. Tá? Então, por isso que hoje as empresas hoje estão trabalhando muito mais em questão de benefícios do que de salário. Quer ver um exemplo sempre que eu dou? Vocês acham que a Vale paga bem? Tem alguém que conhece alguém que trabalha na Vale? É alguém de sua família? Seu pai, sua mãe? Não? Tia? Você? A senhora também. Vocês acham que essas pessoas ganham bem? Depende. Quando eu conheço, ganha uma história de 5 mil. Tem um cargo lá de quê? Não sei. Deve ser de gerência, alguma coisa. Que a Vale e a Celula não pagam bem. Mas ele não é ruim. Oi? Não é ruim, não é ruim. Depende do seu ponto de vista. Ou depende da função dele, é isso que eu estou falando. Na regra geral, a maioria dos funcionários deles lá, que trabalham na produção, recebe mal. Tem empreiteira deles lá, pagam muito melhor que eles. O mecânico lá, dependendo, ganha 2.500. Mecânico. Você sabe quanto que a matricial que trabalha lá dentro, lá, paga? 4.000. Mas o meu amigo, se não me engano, ele trabalha 4 e fala 4. Na mesma função. Uhum. Na mesma função. Quem paga melhor? A Vale ou a matricial? Acho que é a matricial. É uma empresa lá que tem manutenção lá dentro. Isso quer dizer o quê, Nilo? Mas por que todo mundo quer trabalhar dentro da Vale? Está dos benefícios, mesmo. O benefício, por exemplo, com certeza o plano de saúde cadastro eles têm para toda a família. Quem trabalha na Vale? Só se ele casar com a mãe, né? A sua mãe também não se ratifica, né?
Se a mãe também consegue entender isso? Pode sim. Por exemplo, eu sei que eu tenho amigos meus que trabalham na Vale. Eu converso com eles sobre isso. E tem um ex-funcionário nosso que trabalhava na Vale, ele foi para a empresa onde a gente estava, cobrindo o salário dele lá. E aí, quando ele me falou assim, eu falei assim, cara, ó, o que acontece? Eles me designaram para eu fazer um estudo para ele. Ó, nós vamos te oferecer, vamos te fazer uma proposta melhor do que você está lá. Mas com isso, o Gerson tem que entender o que você ganha. Aí pediu para eu entrar em contato com ele. Aí eu liguei para ele e falei, cara, ó, meu salário é esse, eu ganho isso de benefício, ganho isso. Meus, quando eu fui colocar na ponta do lápis, se eu não me engano, o custo dele lá não chegava nem 3.500. Falei, sério mesmo? Ele falou, então, aqui... Tem um outro amigo meu que ele sempre brinca. Ele fala, Gerson, funcionário da Vale é mais status do que tudo. Ele falou, quando o cara quer ir em qualquer lugar, que ele quer comprar qualquer coisa, o que ele mete? A primeira coisa que ele faz? Ele mete a camisa da Vale. Por quê? Porque ele sabe que vai ter portas abertas. Não vai ter pessoas ali, não, a gente tem que avaliar aqui o seu crédito. Nada, funcionário da Vale, entende? Então, assim, meninos, hoje as empresas, e a Vale não está errada. A Vale não está errada. Por quê? Porque os benefícios têm custo. Entende? Então, assim, as outras empresas que estão erradas, que não têm esse mesmo pensamento. Quer ver? Coloca lá em questão de comparação. Se o funcionário trabalha mais muitas das vezes do que o outro. Entende? Então, assim, hoje, a maioria das empresas top de mercado, principalmente empresas internacionais, mesmo a Vale, eu sei que ela não é internacional, ela é brasileira, mas a administração dela é internacional. Né? A Celon também, não, desculpa, a Celon que é. Aqui é brasileiro. Então, mesmo assim, meninos, a Vale tem um pensamento internacional que atende lá. É isso aí. Eles trabalham muito mais com questão de benefício que salário. Entende? Então, hoje as empresas grandes já estão entendendo isso. Estão reduzindo o salário e, querendo ou não, aumentando o benefício. Os camarada dos funcionários deles antigos foram mandados embora. Por quê? Porque foi mudando a cultura da empresa. E para você mudar a cultura, você tem que, infelizmente, dispensar quem está lá dentro. Por quê? Porque os caras não vão entender essa cultura nova. Quem está entrando, fica mais fácil de entender do que quem está lá. Por que eu ganho hoje 5 mil reais, eu tenho que ser mandado embora para ganhar 2? Não, é porque eu vou te adiantar aqui, eu vou te dar um plano de saúde para você e sua família, estender tudo mais. Não, eu não quero, não. Eu quero continuar ganhando esse dinheiro. Não, mas aí você não vai ter plano de saúde. Não, mas para mim então faz. Mentalidade de pessoas antigas. Entende? Tá vendo, meu senhor? Então tá, então. A primeira coisa que nós vamos ver aí posso apagar? É o vale transporte. Eu não considero muito o vale transporte como um benefício, não, tá? Eu não considero muito, não. Mas está na lei falando que é benefício, então a gente. Na minha opinião, também não. O que é o vale transporte? O vale transporte nada mais é do que um valor que a empresa antecipa para você trabalhar no dia a dia. Nada mais é do que isso. E aí ela vai descontar um percentual do seu salário ali por mês para você manter isso aí. Tem funcionário que mantém isso 100%, que nem é a empresa que paga. A empresa só faz a antecipação, é o funcionário que tem o custo final. Mas tem alguns casos de funcionário, na maioria dos casos, a empresa fica com uma parte e o funcionário fica com outra. Tá? Beleza? Então, tá. Então, só para a gente entender mesmo. Quem tem direito ao vale transporte? Todos os funcionários que trabalham numa empresa do qual fica 6 pontos da casa dele. Tá? A lei vai determinar 6 pontos. Por quê? Varia muito mesmo. Esses 6 pontos pode dar 2 quilômetros, pode dar 5 quilômetros, e depende de onde cada um trabalha. Lá onde eu trabalho, o vale transporte é gratuito. A sua empresa é de transporte. Mas né? todos os funcionários. Então, não consegue andar. Por quê? Porque é a empresa deles mesmo. Entende? Então, eles liberam. Mas, aí todo mundo tem essa questão. 6 pontos. Da casa, ó. De casa é empresa. Então, se a sua casa tiver 6 pontos até a empresa, você tem direito ao vale transporte. Ah, Gerson, mas eu não quero. Então, tá bom, você pode abrir mão, mas nunca a empresa chegar e falar assim, Alana, eu não vou te dar o vale transporte, porque você mora aqui próximo, né? Dá para você vir de bicicleta. Não, mas eu moro assim, moro a 10 pontos daqui. Não, vem
bicicleta, tem bicicleta, tem. A empresa não pode fazer isso. Isso é critério do funcionário. Se ele estiver dentro do critério que ele tem direito, a empresa não pode determinar que ele venha de outro meio de transporte. É o funcionário que vai falar, não, eu quero o transporte. Então, sabendo que ele que opta e ele também tem, vai descontar um valor percentual dele, tá? E aí, meninos, é o seguinte, a partir do momento que o funcionário ele opta pelo vale transporte, ele tem que assinar um documento falando que ele aceita o vale transporte, com isso vai ter um custo para ele. Já se ele não querer, mesma coisa, ele vai assinar um documento falando que ele não quer. Tá bom? Por quê? Porque ele pode depois reivindicar, falando, a empresa que não quis me dar o vale transporte. Não, tá aqui, para assinar por você, como você não queria. Então, se você não quis. Já se eu posso mudar de ideia, pode mesmo. Até então, você pode mudar de casa. Hoje você mora próximo da empresa, dá para você ir de a pé ou de bicicleta, mas pode acontecer uma situação, você ir morar em outro bairro, em outro município, aí só porque você optou lá no início que você não queria, que você não vai precisar? Não, não é isso. Então, você pode mudar, você tem que comunicar previamente à empresa e saber que tem um tempo. Porque não é simplesmente eu chegar lá e falar bem assim, olha, eu quero vale transporte e achar que a empresa vai ter que te dar vale transporte o mais rápido possível. Porque até então tem um custo, tem um tempo. Eu tenho que fazer uma solicitação de um cartão, e aí quando chegar esse cartão, aí já é a GB Bus. Demora aí 5 a 7 dias úteis para entregar. Aí, querendo ou não, tem que esperar para eu acreditar. Gerson, mas a empresa não pode solicitar e já acreditar? Não. Só olha para vocês verem, aí já eu acho muito errado da GB Bus. A GB Bus, ela só autoriza você a colocar crédito no cartão depois que o cartão estiver na mão do funcionário. Não, na mão da empresa. Por quê? Porque o que é que acontece? Quando o cartão, eles fabricam o cartão, aparece para mim no site, falando que o cartão está pronto e o número do cartão. Então, eu conseguiria colocar o crédito ali. Mas eles não deixam. Só quando você pega lá. Porque se der algum erro, a primeira coisa que eles vão falar, você colocou indevidamente o crédito. Então, tem que estar nas suas mãos o cartão. Eu acho isso uma coisa muito errada. Está pronto. Está lá aparecendo para mim no site, o que custa? Eu ganho tempo, mas não. Tem que... Infelizmente, monopólio do serviço. Está nisso. Beleza? Tranquilo? Tá. E eu sei, meninos, que tem muita gente, talvez vocês não, mas eu sei que talvez o pai de vocês faz isso. Faz o quê? Pega o vale transporte que tem da empresa e dá para o filho poder ir para a escola. Alguém? Acontece isso aqui com alguém aqui? Os pais de vocês não trabalham na empresa que eu trabalho. Então, de boa, pode falar. Tem alguém aqui que acontece isso? Tem, Gustavo? Não, né? Por que mesmo? O que acontece? O certo seria o funcionário ir usar o vale transporte, não repassar. Mas a gente sabe que tem. E se testar, tem aqui gente aqui que faz isso. Tá? Mas por que eu estou querendo tocar nesse assunto mesmo? Porque isso aí do vale transporte, sobre a questão do meio de locomoção aqui, a jurisprudência disso. A jurisprudência, lembra que eu falo com vocês, toda vez que eu falo a jurisprudência, porque tem entendimento de juízes diferente. Tem juízes que falam o seguinte, se você pegou o vale transporte, então você tem que usar exatamente aqui. Você não pode desviar, você não pode usar para ir no shopping, na praia, e entregar na mão do seu filho ir para o curso, ou para a faculdade, ou para a escola. Tem que exatamente usar aqui. Tá? Mas tem juiz que já fala o seguinte, o vale transporte é do funcionário, ele faz com o que ele quiser. A obrigação dele é estar no horário e no dia trabalhando. Se ele cumpre isso aí, mas ele vai a pé, problema dele. Ele vai de carro, problema dele. Vai de moto, problema dele. Ele está lá no horário? Tá. Cumpre o dia dele? Cumpre. Então, o que você está reivindicando? O vale transporte vai ser intuito? Mas já não está fazendo isso sem um vale transporte? Não tá. Então, você não pode. Não tem como eu dizer que o que é certo e o que é errado. Infelizmente. Tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi algumas pessoas tomarem suspensão por causa disso.
não apareceu na empresa, foi falar que não tinha vale de transporte para isso, para ir trabalhar, puxaram a capivara do cartão, um monte de passagem gastada lá no domingo. Mas você não vai trabalhar no domingo? Por que você gastou o vale? Ah, eu tive que ir no shopping. Por que você não foi com um cartão pessoal? Ah, porque eu não tinha dinheiro. Então, a empresa não pode gastar, não pode bancar os seus caprichos aí do shopping, né? Então, vem aqui, assinar um balãozinho, vem. Tomou um dia de suspensão, entendeu? Um dia. Tomou uma falta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá mesmo? Não estou falando que você não possa usar. Se você estiver usando, acabou, fica quietinho e mete baixo. Dá os seus pulos para trabalhar. Tá? Por quê? Porque se você for reivindicar e se tiver alguma coisa errada, eles vão pegar. E eu já aconteceu isso na empresa. O funcionário veio reivindicar e eu sabia que ele não usava o cartão. Quando ele veio reivindicar, a primeira coisa que eu falei, cara, eu sei que você não usa o cartão. Quem usa o seu cartão? Aí ele foi sem graça. Eu falei, cara, eu vou pegar dos últimos 60 dias o extrato. Você tem alguma coisa para me contar? Aí fala, minha filha usa. Não. Você está aqui, você tem que chorar? Fui lá mesmo. Quando eu baixei lá, 6 passagens no dia. 4 passagens no outro dia. Aí 2 passagens. Aí tá certo. Falei, acabou o crédito por causa disso. Aí ele xingou aquela filha da mãe. Falou comigo que não tinha usado mais do que 2 passagens por dia. Né? Falei, então, vamos fazer o seguinte. Fica com o sapatinho aí. Não comenta nada com ninguém, vida que segue. Falei, tá bom, deixa eu trabalhar. 10 meses. Então, não queira bancar o esperto, tá? Tá? Então, porque você pode acabar se arrependendo. A gente consegue baixar, tá? Pega até o número do onde você está usando. Pega o horário, o dia. E, meninos. Tá? Não vão brigar por pouca coisa, não. Se você está errado, já reconhece o seu erro e já. Na hora que passa a finalidade, eu vou assim, Então, assim, a gente gosta de funcionário assim, quando ele quer reclamar. Aí a gente não fala nada, não, a gente vai ver aqui que pode ter acontecido, tá, mesmo? Um erro de colocar o crédito. Tá? Não, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Aí quando a gente puxa lá os últimos 60 dias, quando a gente pega lá os últimos 60 dias, galera, lá, a gente vê cheio de passagem gastando à toa. até os cartões dos idosos que dão para a neta, eles bloqueiam. Eles não estão usando. Então, eles bloqueiam. O símbolo de idade entra no ônibus, perguntando, mas que não está passando. Ah, tá bloqueado, só procurar de recurso para recadastrar. E aconteceu isso com o meu cartão escolar. Bloquearam, porque eu recebi uma pessoa, aí eu afasto da pessoa e bloqueou. Mas assim, no caso lá, o seu não, mas o do idoso, os dois conseguem só meter lá a identidade, foi que não mais 65 anos. O meu não, eu tive que esperar um mês. No ônibus é necessário idoso passar mais rápido. Mas a lei fala que ele tem que só o CPF, só negócio. Agora minha mãe. Eu tive que esperar um mês e se bloqueasse a segunda vez eu ia ter que pagar muito. A minha mãe tem 65 anos. Agora não tem mais esse negócio de idoso, não. Minha mãe está dentro da lei. Não, para só. É regimento da empresa. Não é a lei. A lei diz o seguinte: só você tem identidade. Ele está falando que você tem 65 anos. Mas, mãe, pode estar tranquilo. Ah, mas o motorista falou que eu tenho que ter o cartão. O dia que der, a senhora vai lá e faz. Ele não pode jamais impedir a senhora de ir. Se ele falar, só pega o nome dele. Só pega o nome dele só. E aí depois eu resolvo o problema. Tá? É só ficar com o processo depois contra a empresa. Entendeu? A lei diz, cara, infelizmente. Ah, Gerson, mas aí tem vale, tem vale. Tá? Ok, tem o vale. O vale é só para a questão dele passar a roleta. Mas a gratuidade está na idade dele. Entende? Igual vocês têm. A questão é mais estadual. Não, o estudante é mais um benefício que o Estado dá para o estudante. É um benefício. Tá? Lá na maioridade, é uma lei. Que fala, por exemplo, o idoso tem direito até viagem estadual, que muitas das vezes ele nem sabe disso. Se quiser, até acho que a empresa tem disponibilizado de 1 a 2 passagens por cada viagem para idoso. É só você ir lá e se cadastrar. Tipo assim, ir lá, comprar a passagem, tudo mais. Eu fui esses dias comprar uma passagem para um amigo meu, aí eu fui ver lá, quando eu vi lá, tinha lá
idoso acima de 60 anos, acima de 60 anos. Estadual é acima de 60. Aqui, é acima de 65. Estadual, acima de 60 anos, tá, só você tem que apresentar a sua identidade. Vai no CRAS ali, faz. Ou no próprio. Não, hoje não é nem no CRAS, é na própria internet. Você tira você tira uma. Como se fosse uma carteirinha mesmo. Você tira uma carteirinha. Eu sei que minha mãe tem. Meu irmão é dentista e ele tem um passe livre. Aí minha mãe Mais um acompanhante. Mais um acompanhante. Só que não tem limitação. Claro que não pode ter. Não pode ter mesmo. Nesse caso, um exemplo, eu estou levando aqui, às vezes eu preciso levar em outro. Às vezes, você vai dar limitação. Não dá. É igual idoso também. Deixa esses idosos, esses velhos andar, deixa. Esses velhos andar para o seu trabalho. Não está fazendo nada. Todo dia ele vem comigo. Terminar de Taparica até o final de Jacaraí. Todo dia sagrado, cara. Às vezes ele descansa dentro do ônibus. Ele não consegue descansar em casa. Ele não consegue descansar em casa com a mulher que está perturbando ele. Aí ele fala, eu vou passear. Aí ele entra no ônibus. Aí ele chega no danado de Jacaraí, passeia, e volta de novo. Aí, eu tô falando, é esposa. Não diga a esposa, para de encher o saco dele, ele fica em casa dormindo. Meninos, como é que calcula o vale de transporte? O vale de transporte é bem simples, tá? É 6% em cima do salário do funcionário. Tá? Só que aqui nós temos que ter uma observação. O quanto que é creditado no cartão do funcionário. Vamos lá. Como assim? Normalmente aí, eu acho que está acreditando hoje 200 a 220 reais por mês, eu acho. Está dando mais ou menos uma média de 200. Mas no caso, passagem de ida e volta. De ida e volta. Eu tenho que pagar de ida e volta. Ok? Então, vamos colocar aqui 200 reais. Vamos lá. Um salário aí. Vamos usar 3 mil. 3 mil vezes 6%. Já sempre vai ser 6%? Na regra geral, sim. Porque eu já vi sindicatos sendo 1% só. Quanto foi creditado e quanto é descontado do funcionário? A empresa vai arcar com um custo somente de 20 reais. A maior parte é o funcionário. Isso aqui que é o benefício pessoal. Entendeu o que eu estou falando? Que não vejo isso como benefício? É o funcionário que banca. Minha filha, 3 passagens por dia. Oi? 3 passagens por dia. Mas uma tem que ser do seu bolso. Porque a empresa banca somente da sua casa, a empresa sua casa. Prova que tudo tem questão de 3 passagens, eu uso justamente na empresa. Eu vou junto do ponto da minha casa ao ponto do meu trabalho, depois eu tenho que deslocar meu trabalho para ir para outro ponto de trabalho. Ah, tá. Aí sim. Aí é... Tranquilo, meninos? 200 reais. Tá. Vamos lá, mais outro salário. 4 mil reais. Vezes 6%. Não, sim. É só para eu pegar o exemplo aqui, para poder explicar para vocês uma situação. R$240. A pergunta é, R$240 é maior ou menor do que 200? É maior. Então, quer dizer o quê? Que eu não posso descontar isso aqui do funcionário. Quanto que eu vou ter que descontar dele? R$200. Então, o limite de desconto do funcionário é... Então, quer dizer o quê, mesmo? Que o desconto do Vale de Transporte está ligado diretamente ao valor que eu coloco de crédito no cartão dele. Eu nunca posso descontar dele acima. Por quê? Eu só coloquei 200, estou descontando 40. A mais não tem lógica. Entende? Então, eu só posso descontar 200. Isso aqui é fórmula, e aí dentro do próprio sistema, o sistema já faz esses cálculos, tá? E aí não deixa calcular. Tá bom? Tá vendo? Salário mínimo. Qual é o valor do salário mínimo? 1.518. Vezes quanto? Vezes 6. Oi? R$91,08. Se eu coloquei 200, a empresa está arcando com mais de 100, mais do que o dobro. Tem que estudar mesmo, tá? Mais do que o dobro, não, né? Opa. 109 reais a mais. Ok? Do lado de transporte. Então, em cima do vale de transporte. Tem algumas outras ali que tem
Tem um outro carro também em cima do Vale Transporte, mas não vem ao caso. O mais utilizado é esse aí. O tipo está quase chegando nesse salário aí. Está precisando de uma orelha seca lá, não? Se eu saio da minha Ah, casa, tá. Na mais 3 milhões. Tirando a bala, agora tira. Beleza, Nilson? Tranquilo sobre a questão do Vale Transporte aqui? Então tá, então. Vamos lá. Outro benefício. Salário família. Meninos, quando eu falo salário família, eu não estou me referindo ao Bolsa Família. Uma coisa não está ligada à outra, tá? Salário família, quem paga é o INSS. É um benefício que o INSS paga por cada filho ali, tá bom? Só porque quem paga é a empresa. A empresa acredita depois em cima do débito que ela tem com o INSS, tá? Ah, Gerson, qual é o valor hoje? Não, eu não lembro muito de cabeça. Não é não. 60 e poucos. Salário família, não. 65 reais por filho. 65 reais o INSS paga por filho. 65 reais. E aí, limitado a um valor de R$ 1.906,04. Quem ganha até isso aí tem direito, se a pessoa tem filho. Se passar um centavo acima, ela tem direito. Tá? Gerson, quem tem direito? Quem tem filho até 14 anos, tá? Quem tem filho com problema de saúde, ilimitado a idade. Mas, na regra geral, até 14 anos, tá bom? E aí tem que entregar toda a documentação correta, tá? Qual é a documentação que o trabalhador tem que entregar para ter esse benefício? Certidão de nascimento, CPF e criança até 7 anos, a caderneta de vacina completa. Quando eu falo completo, meninos, é com todas as vacinas tomadas. Se estiver faltando uma vacina, a empresa não pode pagar. Tá? Tranquilo? De boa? Tá. Acima de 7 anos, de 7 até 14. Certidão de nascimento, CPF e comprovante da escola, falando que o aluno é uma criança acima. Tá? Se tiver faltando um documento desse, não se paga. Por quê mesmo? Porque a empresa ela pode ser fiscalizada pelo INSS. E se tiver faltando algum documento, quem vai pagar no final é a empresa. Tá bom? E principalmente se o funcionário não estiver mais lá. Gerson, até quantos anos que o INSS pode fiscalizar uma empresa? Até 5 anos. Passou de 5, não. Até 5 anos ela pode fiscalizar. E aí, um exemplo, eu quero toda a documentação de tudo referente ao salário família que você pagou durante esses últimos 5 anos. Ah, já se a empresa não tiver, você não tem problema. Ela vai pagar uma multa referente aos valores que ela pagou errado. Então, por isso que eu falo isso. A empresa ela tem que ter uma fiscalização melhor. Eu sei que nem todas as empresas fazem isso, mas um exemplo. Para quem tem abaixo de 5 anos, abaixo de 7 anos, tem que solicitar a caderneta todo ano, para ver se teve evolução. Porque todo ano tem uma vacina nova para a criança tomar. De 7 a 14, a cada 6 meses, pedir uma declaração de presença do aluno. Só. Gerson, as empresas não pedem. Tá bom, tem empresa que está fazendo isso. Tá? Ok, meninos? Tranquilo? Minha filha completou 18 anos, eu nunca peguei isso. Quer dizer que você ganha bem. Quer dizer que você... não pegou, né? Você não pegou? Eu já recebi. Já? Meu filho. Vocês acham que eu ganho bem? Mas só para trabalhar uns 3 trabalhos. Não, eu trabalho. Mas quer dizer que eu trabalho. Repara só. Repara só. Não deve, não? Ele não é carteira assinada aqui, não é? Não, só não. Só na outra empresa. Só na outra empresa. Infelizmente. O que acontece? Repara só. Você quer saber se uma pessoa ganha bem ou não? Quando ela ganha, repara só, quando ela trabalha mais do que 2 empregos, quer dizer que as 2 empresas estão pagando mal ele. Porque se eu estivesse ganhando bem, vocês acham que eu estaria aqui trabalhando? Dando aula para vocês? Nunca. Achava que era uma honra você ficar com a gente. Oi? Achava que era uma honra ficar com a gente. Deixa eu secar para fazer meu pagamento, vocês vão ver uma honra. Só apareço, eu vou estar lá embaixo, lá com a plaquinha lá, estúdio de greve. Nem sumo. Oi? Meninos, repara só. Assim, eu vou ser sincero com vocês. Eu não ganho normal na outra empresa. Eu estou lá 16 anos.
Também tomava. Tá? Eu estou lá de 16 anos. Mas não quer dizer que você trabalha numa empresa de ADM. Eu trabalho em friária lá. Departamento pessoal. Eu passo a folha de pagamento. Logo aqui da galera daqui. Eu passo de fora. Meninos, eu sei mesmo. Ó, você quer ver? Assim, eu estou falando com vocês, eu não ganho tão mal, mas pela história que eu tenho na empresa. Eu fui aprendiz, eles valorizam muito lá, tá? Toda vez que eles vão falar de mim lá, eles falam, não, olha lá, o Gerson é um aprendiz aqui. Ah, O que aconteceu com o professor aconteceu com meu filho, né? Entrou com o aprendizagem cosmético. Aí o gerente de São Paulo veio, gostou do perfil dela, que ela não faltou nos atestados, não chegou atrasada, isso conta muito, né? E bem presente, e sempre que a coordenadora dela mandava fazer algo, ela não falava não, sim, não tá atuando. Então, assim, para a empresa, eles se vangloriam. Tipo assim, olha, o Gerson, né, formado na faculdade de contabilidade, a gente ajudou ele eles pagaram mesmo, tá? Bom, né? Pagaram a faculdade, então para eles isso tal, beleza. Mas na mesma função, eu vi hoje, essa semana, eu vi uma proposta de emprego por 2.500. Faz a mesma coisa que eu ganho. Faz a mesma coisa que eu faço. Aí o que ela fez, professor? Como eles me contrataram, agora eu vou fazer faculdade. Eu comecei a ler demais. Essa semana eu fiquei muito balanceado. Eu fiquei muito, assim, eu fiquei muito balanceado numa vaga de emprego, numa empresa que eu conheço ela, que é uma amiga minha que trabalha lá. Ganha melhor, né? Não, não é questão de melhor. Ganha, eu acho que o salário deles eu acho que é menor do que o meu. Sério? Na DM, hein? Tá vendo? Mas assim, igual eu falei com vocês, hoje eu tenho um salário, não é por causa da minha função, é por causa do tempo que eu vou lá. Entende? Eu só desanimei dessa vaga porque ela era presencial. E ela lá em Vitória. Eu nem me enviei comigo. Era presencial lá em Vitória. E essa minha amiga trabalha lá na mesma empresa que trabalha de híbrido. Que é tipo, ela vai na empresa no dia que ela quer. Ela pode trabalhar de casa. Ah, já, por quê? Lá em Vitória. E eu não consigo hoje. A minha logística é horrível. Eu tenho que deixar meu filho na escola, ir trabalhar, voltar, pegar ele na escola 11 horas, levar ele em casa, voltar a trabalhar. E em Vitória eu não consigo fazer isso. Entende? Então, por isso, se a vaga fosse híbrida, eu tinha tentado. Tá? Eu teria grande possibilidade de conquistar a vaga. Não estou falando que eu sou bom, não. É porque eu tenho uma amiga minha que trabalha lá, além dessa, tenho duas amigas minhas que trabalham lá, e uma tem uma moral danada lá. Então, eu só pedi para ela enviar o meu currículo, com certeza você tem analisar. Eles vão ver com outros olhos, entende? Mas aí eu desisti, por causa que é em Vitória. Entende? Então, assim mesmo, não quer dizer muita coisa não. Isso, ADN, eu falo hoje mesmo. A ADN, mas porque eu já trabalhei em ADN. Isso, o meu irmão, que é pedreiro, ganha muito mais do que eu. Ah, Jéssica, então por que você não aprende para ser pedreiro? Eu que está carregando peso, mas não tem nem força. Não tem nem força para isso. Não tem, não. Novo? Minha filha, meu irmão, ele pega umas. Como é que dá o nome, cara? Não é cerâmica, é porcelanato de 1 por 1, minha filha. Quase do meu tamanho, porcelanato. Como é que eu vou pegar? Pegando aí, agora. É melhor ganhar menos. Meu filho, porcelanato é mais ou menos desse tamanho aqui. Como é que você vai segurar para colocar? Entende? O porcelanato é enorme. Com certeza. Meu irmão falou isso comigo. Eu falei, nem quero. Ele falou, não, eu te ensino, mas não quero aprender. Eu não quero aprender, não vou aprender nada. Deixa eu ficar lá quietinho, igual o exemplo, meu sobrinho. Meu sobrinho já falou, Gerson, tio, eu não. Esse negócio de ADM, na ADM não é comigo, não. Ele fala, ADM não é comigo, não. Então, tá, vai. Mas tipo assim, você tá na sua área, na dele você não quer ir. Agora pergunta se ele quer vir pra sua. Também não vai querer. Para ganhar o que eu quero? Nem eu queria ganhar o que eu quero, minha filha. Nem eu. Entende? Oi? O pedreiro também. Não. Só não é valorizado, mas ganha. Tá. É valorizado. É valorizado. Isso aí, se tem um grupo que é valorizado, não. Depende nada. Depende. Minha filha, é para só. O pedreiro, ele é bajulado. Ele é bajulado. Depende do pedreiro. Ele é bajulado, o pedreiro. Você vai. Contrata um pedreiro para você ver. Você não vai ver se. Depois terminar a hora, você fala assim: olha o tanto que eu bajulei esse pedreiro. Desculpa. Stephanie. Vamos supor que a Stephanie é pedreira. Ela começa lá. Começa a trabalhar. Vai no primeiro dia, tranquilo.
No segundo dia, tranquilo. No terceiro, já chega atrasado. E já sai cedo. Aí você, opa. No quarto, já mete um caô. Ó, não deu para eu ir aí, tá? Aí no quinto, você já começa a bajular ela. Para quê? Para ela ir trabalhar. Então tá errado, esse pedreiro é seu. Cara, a maioria. Conheço, né? Ó, repara só. Repara só, eu tô te falando isso, que a maioria dos pedreiros que eu conheço, eles são bajulados. Os seus carros são bons. Por exemplo, meu irmão, só falta os carros falarem assim, aqui, eu vou mandar um carro aí na sua casa te buscar, tá? Aí corta a cena, meu irmão, 6 horas da manhã, chegando em casa, bêbado. A maioria dos pedreiros, cachaceiro, murelento. Esquece. A maioria. É, concordo. Eu não fiz chamada, não, né? Não fiz chamada. A maioria. Essa vai ser. Ele aguenta trabalhar ainda pegar pesado, né? O meu irmão, eu falo com ele. Bebe muito. Meu irmão? Vou comer. 40. Meu irmão bebe com força, cara.